Minha gente, o Procon de Aracaju está alertando para o período de matrículas antecipadas em escolas. Os detalhes com a Mira Marques, põe na tela do BG. Algumas escolas particulares daqui de Aracaju já estão se preparando para o início de matrícula escolar. Um período muito importante que os pais e responsáveis precisam ficar atentos para algumas questões, como, por exemplo, o contrato, a questão da lista de materiais e uma série de outras coisas antes de renovar ou de fazer essa matrícula pela primeira vez. Então, para falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, estou aqui com a Carolina, que ela é coordenadora do Procon aqui em Aracaju. Fala um pouquinho para o pessoal de casa quais são as dicas primordiais na hora de renovar essa matrícula ou de fazer pela primeira vez. Nesse período de matrícula, as empresas elas precisam tomar algumas providências para poder manter a transparência, a boa-fé e o equilíbrio nas relações contratuais. Então, diante disso, o Procon ele passa algumas orientações para os consumidores e para os fornecedores antes de contratar e de oferecer esse tipo de serviço. Então, assim, as escolas, as instituições de ensino, elas têm 45 dias antes do final do período de matrícula para poder apresentar uma proposta de anuidade escolar. Lembrando que essa vigência desse contrato deve ser de 12 meses, portanto, essas escolas elas não podem fazer o reajuste durante esses 12 meses, somente posteriormente, no ano consecutivo. Além disso, as instituições também devem se atentar para os casos também do planejamento pedagógico. Todo momento que eles forem apresentar quando o consumidor for fazer essa matrícula, eles devem apresentar essa lista de material junto com o plano de execução, que vai conter, fazendo a referência à unidade pedagógica, referência também ao quantitativo e fazer toda a relação desse quantitativo ao que, de fato, o consumidor for utilizar. Lembrando que nessa lista de material escolar só pode ser cobrada material de uso exclusivo do aluno. Esses materiais coletivos que aqui a gente fala, que é o material de escritório, o material descartável, esses materiais, eles têm que ser fornecidos pelas escolas. Então, sempre se atentar ao fato dessa lista, quando vier junto com esse plano de execução, se contém esses materiais, porque aí o consumidor ele pode fazer essa reclamação aqui nos órgãos de proteção e defesa do consumidor para poder reivindicar isso. E lembrando também que os pais eles podem também fazer a entrega do material de forma parcial ou integral. Isso vai depender muito do plano de execução. E em casos de denúncias, os pais e responsáveis eles podem procurar o Procon por que meio, A partir de quais canais de comunicação? Nós temos o SAC, 151, o telefone fixo 31796040. Nós temos também a plataforma Ju Inteligente, que está disponível no site da Prefeitura de Aracaju, onde os consumidores eles podem fazer o registro das suas reclamações online. Então, realmente é um momento muito importante, a gente precisa ficar bastante atento. E antes de comprar qualquer coisa, antes de firmar qualquer contrato, se tem alguma dúvida, vem para o Procon, tira essa dúvida para não cair em maus lençóis, viu? Eu volto com vocês no estúdio.